dia, galera! Bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Sou a professora Daniela Mesquita e na aula de hoje estudaremos o tema modernismo, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Nos nossos slides, nesse primeiro slide, você vai perceber que eu coloquei o que vai acontecer na nossa aula. Então, vamos falar sobre modernismo. No primeiro slide, eu vou trazer para vocês as expectativas que nós trabalharemos nessa aula. Depois, a visão geral do ponto de vista do Brasil, o modernismo segunda geração, a prosa, que é o que mais nos importa hoje, e a poesia, só para constar, com as nossas referências bibliográficas, e a gente encerra a nossa aula. Uma aula pequenininha, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa. Qual que é a expectativa de aprendizagem, Dani, que você tem para essa aula aqui? Nós vamos juntos aprender. Refletir sobre o modernismo brasileiro. Nós estamos na segunda geração. Você está no segundo bimestre, então esse é um conteúdo do nosso currículo. Combinado? Refletir também sobre a prosa da segunda geração do modernismo brasileiro. Essas são as expectativas que nós queremos alcançar ao final da nossa aula. Como eu disse então, qual que é a visão geral? Como estava o mundo? O mundo estava com um contexto muito conturbado. A depressão econômica, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, fez com que essa dificuldade do mundo fosse crescendo. Os partidos socialistas e comunistas também foram crescendo, foram aumentando a sua voz, e cada vez mais autoritários e nacionalistas. Nós temos como exemplo a Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Além de tudo isso, o nazifascismo conseguiu expandir, ele conseguiu andar mais, ele conseguiu criar mais possessões. E aí vai deflagrar a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Exatamente esse período da nossa literatura. Então você deve imaginar que o mundo estava meio bagunçado nessa época. E o Brasil, Dani? O que estava acontecendo no nosso Brasil? Vamos ficar ligadinho porque olha só a visão geral do nosso Brasil. O Brasil estava em 1930 na era Vargas. Era a ditadura mostrando a sua face, que vai eclodir lá em 1937 a 1945, o Estado Novo. O que acontece nesse período? A burguesia se fortalece, a burguesia industrial passa a ocupar uma posição de mando no mundo inteiro. Então, vão existir conquistas como o salário mínimo, os sindicatos, a legislação trabalhista que nós temos hoje é fruto um pouco dessa época. Mas também a gente tinha um Brasil com recorde de população. Eram 41 milhões de habitantes já aqui na nossa terra querida. Mas desses 41 milhões, 56% eram analfabetos. O que fez com que o governo estruturasse logo reformas. Reformou-se então o ensino primário e aí criou-se o ensino secundário. Nessa época também a gente tem um dado histórico muito importante, é a criação da USP, a Universidade de São Paulo, em 1934. Então você já pôde perceber como estava o nosso Brasil. Agora vamos pensar no modernismo, na literatura. O que a gente pode observar dessa segunda geração, que passou pelo pré-modernismo, passou pela Semana de Arte Moderna, passou pela primeira fase do modernismo e agora estamos na segunda fase do modernismo. O que nós podemos aprender com isso? A segunda fase do modernismo tem como marco inicial um livro, um poema de Drummond, Alguma Poesia. É um livro de 1930, é o marco inicial do modernismo. O marco final é 1945, o livro O Engenheiro, de Haroldo Campos. Dani, o que é importante de tudo isso? O importante de tudo isso é que
ao mundo das artes, o que vai acontecer? Vai se incorporar as preocupações relacionadas ao destino do homem e ao fato de estar no mundo. O que você quer dizer com isso, Dani? A segunda geração modernista foram poetas, foram prosadores, foram romancistas que começaram a pensar de forma mais objetiva que a gente precisa entender o que está acontecendo e como o homem está se portando nesse mundo. Então, essa é uma característica muito importante dessa segunda geração. A segunda geração modernista ela tem uma postura nova. Por que uma postura nova? Porque a primeira geração queria destruir tudo. A segunda geração não. Ela já vem um pouco mais calma. E aí ela vai conviver com a tradição. Ela não vai pedir a desconstrução, precisa acabar com o que já foi feito. Não. Eu vou conviver com aquilo que já tinha e vou começar a experimentar coisas novas. E aí os nossos autores dessa época vão estar ligados em quê? Vão estar ligados nos problemas da nossa realidade. Então, o marco dessa segunda geração é isso. Vamos pensar os problemas. O homem está num contexto e nós precisamos pensar esse homem dentro desse contexto, dentro dessa realidade. A prosa, como eu disse, é o nosso foco maior nessa aula. Então, o que nós podemos fazer saber, que devemos saber, com relação à prosa? Ela foi chamada de neorrealismo. Por que um neorrealismo? Porque é um novo realismo. Traz toda essa visão de pensar a realidade do homem. Então, são características particulares, mas uma volta no realismo. Baseado em quê? Na crise social do mundo, no que o Brasil estava passando, em tudo que Getúlio Vargas trouxe para esse Brasil e também o que a Grande Guerra trouxe. Porque a Grande Guerra foi a maior que já houve, que já tinha existido até então. E a gente sabe que ela vai terminar em 1945 com a destruição total das duas cidades japonesas. Mas o que os romancistas precisavam observar? A relação entre o homem e a sociedade. Ele precisava ligar essas duas coisas para produzir os seus textos. E aí nós vamos ver que essa prosa vai ser classificada em três. Nós vamos ter a prosa regionalista, a prosa urbana e a prosa intimista. Vamos ver cada uma delas. Cada uma delas agora nós vamos estudar mais detalhadamente. A prosa regionalista. O regionalismo já nos vai dar a ideia de uma certa região. Que região seria essa, Dani? O Nordeste. Então, os autores da prosa regionalista vão estar falando muito sobre a situação do Nordeste, sobre a seca, sobre o descaso dos políticos com aqueles estados que sofrem tanto até hoje. Façamos essa observação. E isso vai acontecer com o romance, vai começar, essa prosa é marcada pelo romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Marca aí, A Bagaceira, José Américo de Almeida, em 1928. Além do Américo de Almeida, nós temos como autores regionalistas, acompanha aí no nosso slide, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos. Então, essa é a primeira fase regionalista. Nós temos também a fase urbana. A temática vai ser o quê? A vida na cidade grande. E aí vai aparecer um autor que eu particularmente gosto muito, Érico Veríssimo, vai iniciar a sua carreira. Então, na prosa urbana, a gente tem isso, o homem dentro da cidade urbana. Depois nós temos a prosa intimista. Intimista quer dizer o quê? Que ela vai estar ligada à psicanálise, a correntes da psicologia, e aí, no caso, a gente não pode esquecer de citar Freud. E eles vão falar sobre o mundo interior. Os principais autores dessa época, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Cornélio Pena, Otávio de Faria e Dionélio Machado. Você pode pensar assim, mas só teve prosa, Dani, nessa época? Não, existe a poesia.
Só para constar, eu fiz uma observação a respeito da poesia. Ela é muito diversificada, os autores vão ter temas e linguagens um pouco mais prosaicos e os mestres dessa poesia vão ser Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Oswald de Andrade. Além de Vinícius de Moraes, que é um poeta muito diverso e que começa aqui a aparecer, a colocar a sua poesia de forma muito evidenciada, e Cecília Meirelles, que é a nossa poetisa mais intimista até hoje. Eu acredito que você conseguiu entender tudo o que a gente já queria trazer para você nessa segunda fase do modernismo. Lembrando que para nós hoje o mais importante foi a prosa e que existe também a poesia com os nossos autores, que são espetaculares. Mamão com açúcar a nossa aula, não foi mesmo? Tá aí as nossas referências bibliográficas, onde você pode pesquisar, aprofundar os seus conteúdos, e é o que eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com a nossa aula, que você tenha conseguido aprender mais, para que a gente possa junto crescer cada dia mais. Muito obrigada, galera, você que está ligado comigo. Fica ligado e após o intervalo, aula de matemática para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima!